Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a esse vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora, para o que está na sua mente. Respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir não chegou até você por acidente. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até aqui. Não foi uma coincidência, não foi o acaso, não foi sorte. Fui eu que coloquei esse vídeo no seu caminho hoje, nesse exato momento da sua vida, porque eu tenho algo urgente, algo profundo, algo que precisa chegar ao seu coração agora. Você já teve aquela sensação estranha de que algo está prestes a mudar? Aquela inquietação no peito que você não consegue explicar direito? Aquela voz suave lá no fundo da sua alma dizendo que algo grande está chegando? Que você foi feito para mais, que essa fase difícil que você está vivendo não é o fim da sua história? Pois bem, meu filho, minha filha, essa voz era minha. E hoje eu vim confirmar tudo o que você já sentiu, mas ainda não tinha coragem de acreditar. Você acordou hoje com o peso do mundo nos ombros? Você tem dormido mal, pensado demais, sofrido em silêncio enquanto para os outros parece que está tudo bem? Você tem sorrido por fora enquanto por dentro algo grita que você está cansado, cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de pedir e não ver resposta? Então esse vídeo foi feito para você, especificamente, pessoalmente, com o seu nome. Eu sei exatamente o que você está sentindo agora. Sei o que você escondeu de todo mundo. Sei as lágrimas que você chorou no escuro, quando tinha certeza que ninguém estava olhando. Sei as noites que você ficou acordado, sem conseguir dormir, tentando entender o porquê de tanta luta. Sei as vezes que você quis desistir, mas algo que você não conseguia nomear, te segurou. Esse algo era eu. E hoje eu vim te dizer: chegou a hora da virada, a hora da resposta. A hora de você entender que tudo o que você passou tinha um propósito, que você não foi esquecido, que você não foi abandonado e que o melhor que eu tenho guardado para a sua vida ainda está por vir. Então, antes de você continuar, eu quero te pedir uma coisa. Escreve nos comentários: Deus falou comigo hoje. Faz isso agora. É um ato de fé. É você dizendo ao universo inteiro que você acredita, que você recebe, que você está pronto para o que está vindo. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 dias de provisão e paz financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso que você entenda algo que vai mudar a forma como você enxerga esse momento da sua vida. Você não chegou até esse vídeo por acidente. Eu sei que parece exagero, eu sei que a sua mente racional quer te dizer que foi só mais um vídeo que apareceu na tela, que foi o YouTube te sugerindo conteúdo, que foi uma casualidade qualquer. Mas eu preciso que você ouça o que o seu coração já sabe. Isso foi planejado. Cada detalhe desse momento foi orquestrado por mim com um cuidado e uma precisão que a sua mente humana ainda não consegue compreender totalmente, mas que a sua alma reconhece. Pensa comigo, de todos os vídeos que existem na internet, de todos os conteúdos que apareceram para você hoje, de todas as distrações que poderiam ter te levado para outro lugar, foi esse vídeo que chegou até você. E não só isso, foi você que clicou, algo te chamou, algo dentro de você disse: esse é o vídeo, mesmo sem saber exatamente por quê.
Isso não foi acidente, meu filho, minha filha. Isso foi minha voz, suave e firme ao mesmo tempo, te guiando até aqui porque eu sabia que você precisava ouvir o que eu tenho a dizer hoje. Desde antes de você nascer, eu já tinha um plano traçado para a sua vida. Não um plano genérico, não um plano que serve para qualquer pessoa. Um plano específico, desenhado para você, com os seus talentos, com as suas fraquezas, com a sua história, com tudo o que você já viveu e com tudo o que você ainda vai viver. E esse plano inclui esse momento, esse vídeo, essa mensagem, porque eu sabia que chegaria um dia em que você estaria exatamente onde está agora, sentindo exatamente o que está sentindo, e que precisaria ouvir a minha voz de uma forma clara, direta e inconfundível. Você sabe o que é lindo nisso tudo? É que eu não te trouxe até aqui para te condenar, não te trouxe para te dizer o que você fez de errado, para apontar os seus fracassos, para te lembrar das suas falhas. Eu te trouxe até aqui para te dizer que eu te amo, que eu te vejo, que eu estou com você e que o que está por vir na sua vida vai fazer cada lágrima que você chorou valer a pena. Pensa em toda a sua jornada até hoje. Pensa nas escolhas que você fez, nos caminhos que você tomou, nas portas que se fecharam, nas que se abriram, nas pessoas que entraram e saíram da sua vida, nas situações que te moldaram e te formaram. Cada uma dessas coisas foi usada por mim. Não porque eu sou o autor do mal, não porque eu quis que você sofresse, mas porque eu sou tão poderoso, tão sábio e tão bom que eu consigo pegar até as coisas que foram feitas contra você e transformá-las em favor de você. Isso é o que eu faço. Isso é quem eu sou. E hoje, nesse momento específico, eu escolhi te alcançar aqui, nesse vídeo, porque eu sei que você está num ponto importante da sua vida, um ponto de decisão. Um ponto onde você precisa escolher se vai continuar carregando esse peso sozinho ou se vai finalmente entregar tudo nas minhas mãos e deixar eu te guiar para o próximo nível da sua história. E eu já sei qual vai ser a sua escolha, porque eu te conheço melhor do que você se conhece. Não existe nada que você tenha feito que me faça desistir de você. Não existe distância suficiente, não existe erro grande o suficiente, não existe tempo longo o suficiente para me afastar de você. Eu sou constante, eu sou fiel, e eu estou aqui, agora, nesse exato momento, porque você importa para mim de uma forma que vai além de qualquer coisa que você possa imaginar. Meu filho, minha filha, você não chegou aqui por acaso, você chegou aqui porque eu te chamei. E agora que você está aqui, eu preciso que você abra o seu coração para receber tudo o que eu tenho para te dizer. Porque cada palavra que vai sair daqui foi preparada especificamente para você, para a sua situação, para o seu momento, para a sua vida. Há uma promessa que eu fiz há muito tempo que ainda não foi completamente cumprida na sua vida. E ela vai ser cumprida, não no tempo que você quer, mas no tempo perfeito. E quando acontecer, você vai olhar para trás e vai entender por que cada coisa teve que acontecer do jeito que aconteceu. Você vai entender por que algumas portas tiveram que se fechar, por que algumas pessoas tiveram que sair, porque algumas situações tiveram que doer, porque tudo, absolutamente tudo, estava te preparando para o que está vindo. Então, respira fundo. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque eu te amo, porque eu tenho um plano para você e porque hoje é o dia de você começar a acreditar de verdade que o melhor ainda está por vir. Escreva nos comentários: eu não estou aqui por acaso, Deus me trouxe. Minha querida filha, meu querido filho, tem uma verdade que eu preciso que entre fundo no seu coração hoje. Uma verdade que talvez você tenha ouvido antes, mas que nunca atingiu o seu íntimo da forma que precisa atingir agora. Eu te conheço, não de forma genérica, não de forma superficial, não da forma como alguém conhece um rosto numa multidão.
Eu te conheço pelo nome. Eu conheço cada detalhe da sua existência com uma profundidade que nenhum ser humano nessa terra seria capaz de alcançar. Eu conheço o seu nome. Não só o nome que está no seu documento, não só o nome que as pessoas chamam quando precisam de você. Eu conheço o seu nome verdadeiro, o nome da sua alma, aquele que só eu e você sabemos, aquele que define quem você realmente é por baixo de todas as máscaras que você usa todos os dias para sobreviver nesse mundo. Eu sei quem você é quando ninguém está olhando. Eu sei quem você é nas suas melhores versões e nas suas piores. E eu te amo em todas elas. Eu conheço os seus medos mais profundos, aqueles que você nunca contou para ninguém, nem para as pessoas mais próximas de você. Aquele medo que aparece às 3 da manhã, quando tudo está quieto e você fica lá deitado no escuro, com o coração acelerado, pensando nos cenários mais assustadores. Aquele medo de não ser suficiente, aquele medo de ser abandonado, aquele medo de que as coisas nunca vão melhorar, aquele medo de que você chegou até onde podia chegar e que o que você sonha nunca vai se tornar realidade. Eu sei de todos esses medos e eu quero te dizer hoje, com toda a autoridade e todo o amor que tenho, esses medos mentem. Eu conheço os seus sonhos. Aqueles que você guardou lá no fundo porque alguém um dia te disse que eram grandes demais, impossíveis demais, que eram bobagem, que você devia ser mais realista. Aquele sonho que você quase deixou morrer, mas que insiste em aparecer na sua cabeça de tempos em tempos, como uma faísca que se recusa a se apagar completamente. Esse sonho não veio do nada, meu filho, minha filha. Eu coloquei ele dentro de você. Eu coloquei ele lá porque eu sabia que você era a pessoa certa para realizá-lo. E o fato de ele ainda estar ali, ainda pulsando dentro de você apesar de tudo, é a prova de que eu não desisti do plano que tenho para a sua vida. Eu conheço as suas dores, cada uma delas. Aquela dor antiga que você pensa que já curou, mas que aparece de surpresa quando uma música toca, quando um cheiro passa, quando uma data chega. Aquela dor que você carrega da infância, das escolhas que outros fizeram, que afetaram a sua vida de formas que você ainda está tentando entender. Aquela dor das traições, das decepções, dos amores que se foram, das amizades que terminaram mal. Aquela dor de ter dado o seu melhor e não ter sido suficiente. Eu sei de cada uma. E cada uma delas importa para mim porque você importa para mim. Sabe o que mais me toca no seu coração? É a sua capacidade de continuar, de levantar mesmo quando a vontade é ficar no chão, de sorrir mesmo quando o coração está partido, de acreditar mesmo quando tudo ao redor grita que não tem mais jeito. Isso não é fraqueza disfarçada de força. Isso é a minha força operando dentro de você. Isso é o meu espírito te sustentando nos momentos em que você já não teria mais forças próprias para continuar. Eu te conheço pelo nome e por isso eu nunca te trato de forma genérica. Quando eu falo com você, eu não estou dando uma mensagem em massa, colocando você numa categoria, te colocando num grupo de pessoas que recebem todas o mesmo tratamento. Não. Quando eu falo com você, eu falo especificamente para você. Quando eu te abençoo, eu abençoo especificamente a sua vida. Quando eu te corrijo, eu corrijo de forma personalizada, sabendo exatamente o que você precisa ouvir e a forma certa de te dizer para que você entenda. Isso significa que tudo o que está acontecendo na sua vida, nesse momento, tudo mesmo, as partes boas e as partes difíceis, está sendo trabalhado por mim de forma personalizada. Eu não estou usando um roteiro genérico para a sua vida. Eu estou escrevendo uma história única, exclusiva, que só você pode viver. E essa história é linda. Mesmo nos capítulos que parecem sombrios, mesmo nas páginas que parecem não fazer sentido, a história inteira, quando você puder ver do início ao fim,
Vai ser a coisa mais bonita que você já viu. Você se sente invisível às vezes. Você sente que as suas dores não importam, que ninguém realmente te vê, que você poderia desaparecer e pouca coisa mudaria. Isso é uma mentira que o inimigo plantou na sua mente para te enfraquecer, para te isolar, para te fazer acreditar que você está sozinho nessa luta. Mas eu estou aqui para destruir essa mentira agora. Você não é invisível para mim. Você é visto completamente em cada detalhe, em cada pensamento, em cada suspiro. Eu te vejo, e o que eu vejo quando olho para você é alguém precioso, alguém amado, alguém com um propósito enorme ainda por ser cumprido. Então, quando você se sentir perdido, quando a solidão apertar o peito, quando parecer que ninguém se importa, quero que você lembre desta mensagem. Lembre que eu te conheço pelo nome. Lembre que você não é um número, não é um caso, não é mais um na fila. Você é o meu filho, a minha filha. E eu te olho com um amor que não tem medida e não tem fim. Escreva nos comentários: Deus me conhece pelo nome e eu sou amado. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo que você talvez nunca tenha conseguido colocar em palavras para ninguém. Tem um peso que você carrega, um peso que você aprendeu a esconder tão bem que às vezes até você mesmo se esquece que ele está lá. Até que numa noite quieta, numa manhã solitária, numa hora inesperada, ele aparece e aperta o peito com uma força que tira o fôlego. E você respira fundo, engole seco e continua. Porque é o que você sabe fazer, continuar. Mas eu preciso que você saiba que eu vejo esse peso. Eu sei exatamente o que você tem carregado em silêncio. E hoje eu vim te dizer que você não precisa mais carregar isso sozinho. Você tem carregado a responsabilidade de ser forte para todo mundo. Você é aquela pessoa que os outros procuram quando precisam de apoio, quando precisam de um conselho, quando precisam de alguém que segure a situação. Você aprendeu desde cedo que precisava ser forte, que chorar era fraqueza, que demonstrar vulnerabilidade era perigoso. E aí você construiu uma armadura que protege todo mundo, mas que também te isola dentro dela. E por dentro dessa armadura você grita, você chora, você cansa, mas ninguém vê porque a armadura está no lugar. Você tem carregado mágoa de pessoas que deveriam ter te amado melhor. Pessoas que te decepcionaram quando você mais precisava. Palavras que foram ditas que ainda ecoam na sua cabeça nos momentos de fraqueza. Ausências que deixaram buracos que você tentou preencher de todas as formas, mas que ainda doem quando você para quieto e deixa o silêncio falar. Essa mágoa é real. Essa dor é real. E eu não vim aqui minimizar o que você viveu. Não vim te dizer que você tem que fingir que não aconteceu ou que não foi tão difícil assim. Aconteceu. Foi difícil e você merecia ter sido tratado melhor. Você tem carregado culpa. Uma culpa pesada, às vezes desproporcional, por coisas que você fez, por escolhas que tomou, por momentos em que você falhou. Essa culpa te persegue, aparece nos seus pensamentos, te faz se sentir indigno de receber coisas boas, te faz sabotar as próprias bênçãos, porque lá no fundo você acredita que não merece. Mas eu preciso te dizer, essa culpa não é minha voz. Minha voz te convence, te chama para mim, te restaura. Essa voz que te condena, que te diz que você é insuficiente, que te lembra dos seus erros sem parar, essa não sou eu. Você tem carregado preocupações financeiras que pesam como pedras no peito, a conta que vence, o dinheiro que não fecha, a sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. Você tem carregado o medo de não conseguir dar aos seus filhos, à sua família, a si mesmo, o que precisa. Tem carregado a vergonha que a dificuldade financeira traz. Porque o mundo te ensinou que seu valor está ligado ao que você tem, ao que você pode pagar, ao quanto você consegue produzir. E isso pesa. Pesa muito. Você tem carregado a solidão de se sentir incompreendido.
Mesmo rodeado de pessoas, há uma solidão específica de quem sente que ninguém realmente te entende, que você explica, mas ninguém capta, que você tenta se conectar, mas algo sempre fica faltando, que você está numa sala cheia de gente e ainda assim se sente completamente sozinho. Essa solidão é uma das dores mais difíceis de nomear e de explicar para os outros, mas eu sei exatamente o que ela sente. E sabe o que mais você tem carregado? A dúvida sobre se eu estou mesmo aqui, se eu realmente te ouço, se as suas orações chegam a algum lugar ou se estão apenas ecoando no teto do seu quarto sem destino. Você tem lutado com a fé e isso também pesa. Porque você quer acreditar, você quer confiar, mas as circunstâncias parecem contradizer tudo o que você quer crer. E você se sente culpado até por duvidar, o que torna o peso ainda maior. Meu filho, minha filha, eu vim te dizer hoje, você pode pousar esses pesos aqui. Aqui, nesse momento, nessa conversa entre você e eu. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa entender tudo hoje. Você só precisa soltar. Soltar o controle, soltar a culpa, soltar a mágoa, soltar o peso que não era seu para carregar. Eu posso suportar tudo isso. Eu sou grande o suficiente para carregar tudo o que você está segurando com tanto esforço. E quando você deixar eu carregar, você vai perceber o quanto estava gastando de energia segurando coisas que não precisavam estar nas suas mãos. O silêncio com que você carregou tudo isso não significa fraqueza. Significa que você é uma pessoa que protege os outros antes de se proteger. Mas chegou a hora de você também ser protegido. Chegou a hora de você também ser cuidado. E eu estou aqui para fazer exatamente isso. Escreva nos comentários. Eu solto esse peso nas mãos de Deus agora, meu amado filho, minha amada filha. Preciso falar sobre algo que provavelmente você já pensou em algum momento da sua vida, talvez até em voz alta. Talvez só lá no fundo do seu coração, onde você tem medo de admitir o que realmente sente. Você já se perguntou se estava sendo castigado? Se as dificuldades, as perdas, as dores, as situações que não saíam como você queria eram uma forma de punição. Se eu estava bravo com você, se você tinha feito algo tão errado que merecia passar por tudo aquilo. Hoje eu vim te responder essa pergunta de uma vez por todas. Não foi castigo. Jamais foi castigo. Foi preparo. Eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como eu trabalho na vida dos meus filhos. Eu não sou um Deus que pune por capricho, que deixa seus filhos sofrerem como forma de demonstrar poder ou autoridade. Eu sou amor. E o amor verdadeiro, o amor que realmente transforma, às vezes precisa passar por processos que doem. Não porque a dor seja o objetivo, mas porque o crescimento que vem através dela é necessário para te levar onde eu quero te levar. Pensa num diamante. Ele não nasce brilhante e lapidado. Ele passa por uma pressão imensa, por um calor intenso, por um processo longo e muitas vezes brutal para se transformar naquilo que é. Se o diamante tivesse consciência durante esse processo, provavelmente acharia que estava sendo destruído. Mas, na verdade, estava sendo formado, estava sendo preparado para brilhar de uma forma que não seria possível sem aquela pressão, sem aquele calor, sem aquela transformação. Você é esse diamante. E cada situação difícil que você viveu, cada momento de pressão, cada período de escuridão, estava te formando. Estava desenvolvendo em você algo que você precisaria para a próxima fase da sua jornada. Estava removendo de você tudo o que não servia, tudo o que te limitava, tudo o que te impedia de ser quem eu sabia que você podia ser. Não foi destruição,
foi lapidação. Pensa nas habilidades que você tem hoje, que não teria se não tivesse passado pelo que passou. Pensa na empatia que você desenvolveu por causa das suas próprias dores. Pensa na resiliência que foi forjada nas situações em que você quase desistiu, mas não desistiu. Pensa na sabedoria que você carrega hoje, que só existe porque você viveu certas experiências, porque você aprendeu certas lições da forma mais difícil. Tudo isso é o resultado do preparo. Tudo isso é o fruto do processo. Aquela fase em que tudo parecia desmoronar, aquela época em que a situação financeira estava no fundo do poço, aquele relacionamento que terminou de forma dolorosa, aquela perda que você pensou que não ia superar, aquela traição que te deixou sem chão, aquele sonho que não saiu como você planejou. Nada disso foi acidente. Nada disso foi o universo conspirando contra você. Nada disso foi minha ausência ou minha indiferença. Cada uma dessas situações foi usada por mim para te preparar para algo maior do que você consegue ver nesse momento. E eu sei que é difícil acreditar nisso quando você está dentro do processo. Quando você está no meio da dor, é quase impossível imaginar que ela tem um propósito. É quase impossível ver o preparo quando tudo o que você consegue sentir é o peso da situação. Mas eu te peço hoje um ato de fé. Eu te peço que você confie em mim mesmo sem ver. Que você acredite que eu estou trabalhando mesmo quando não parece que nada está se movendo. Que você segure firme na promessa de que o que estou fazendo na sua vida é bom, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isso. Há pessoas na sua vida agora que estão sendo alcançadas justamente por causa do que você viveu. Há conversas que só você pode ter porque você passou pelo que passou. Há portas que só vão se abrir para você porque você foi preparado exatamente da forma que foi. O seu processo não foi em vão. O seu sofrimento não foi desperdiçado. Cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de luta foi investido. E o retorno desse investimento está chegando. Não foi castigo, meu filho, minha filha, foi preparo. E você está quase pronto para receber tudo o que eu preparei para você. Escreva nos comentários: eu entendo agora. Foi preparo e eu estou pronto. Meu querido filho, minha querida filha, tem um momento específico que eu preciso falar com você hoje. Um momento, ou talvez vários momentos, que ficaram gravados na sua memória. Aquele momento em que você chegou no seu limite. Aquele momento em que o cansaço era tão grande, a dor era tão intensa, a situação era tão pesada, que uma parte de você disse: não aguento mais. Aquele momento em que desistir parecia não só possível, mas necessário. Parecia a única saída razoável. Eu estava lá nesse momento. Eu vi tudo, eu senti tudo, e eu não fiquei parado. Você talvez não tenha percebido, mas naquele exato momento em que você quase cedeu, algo aconteceu. Uma força que não era sua entrou em cena. Um pensamento chegou que te fez hesitar. Uma lembrança surgiu. Uma pessoa apareceu. Uma música tocou. Algo, alguma coisa te segurou. E você talvez tenha atribuído ao acaso, à sorte, a sua própria força de vontade. Mas eu preciso te contar a verdade. Fui eu. Fui eu que intervim naquele momento porque não era hora de você desistir. Porque a história que eu estou escrevendo para a sua vida não podia terminar ali. Eu me lembro de cada um desses momentos na sua vida com uma clareza perfeita. Me lembro daquela noite específica em que você ficou olhando para o teto sem conseguir dormir, com o peso de tudo esmagando o seu peito. E você pensou pela primeira vez de verdade em simplesmente parar, em parar de tentar, em parar de lutar, em deixar tudo ir. Eu estava ali, ao lado de você, segurando você de uma forma que você não conseguia ver, mas que estava acontecendo. Me lembro daquela situação em que a solução que você tanto esperava não veio no prazo que você precisava, quando a conta venceu e o dinheiro não estava lá.
Quando a porta que você acreditava que ia abrir ficou fechada. Quando a resposta que você esperava não chegou. E você sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés e pensou: não vai dar certo, nunca vai dar certo. Eu estava ali, e eu segurei o chão para que você não afundasse. Sabe o que mais me impressiona em você? A sua capacidade de se levantar. Você não sabe disso, mas cada vez que você escolheu continuar, quando tinha todos os motivos para parar, cada vez que você levantou da cama num dia que parecia impossível, cada vez que você foi em frente, mesmo sem saber como ia dar certo, você fez algo que me orgulha profundamente. Você escolheu confiar, mesmo sem ter certeza. Você escolheu continuar, mesmo sem ver o fim do túnel. E essa escolha não foi à toa. Eu preciso te contar algo que talvez mude a forma como você olha para o passado. Cada vez que você quase desistiu e não desistiu, você passou por um teste. Não um teste para me provar algo, porque eu já sei tudo, mas um teste que desenvolveu algo em você. Cada vez que você ficou de pé quando deveria ter caído, você ganhou uma força que agora faz parte de quem você é. Cada vez que você escolheu confiar em mim no escuro, a sua fé ficou mais profunda, mais real, mais sólida. Você não percebeu na hora, mas estava sendo transformado. E há algo mais que eu preciso te dizer sobre esses momentos de quase desistência. Eles não foram fraqueza, eles foram humanidade. Você não é super-herói, você é gente. Gente que sente, que cansa, que dói, que tem limites. E chegar no seu limite não é pecado, não é falha, não é motivo de vergonha, é humano. O que importa não é que você chegou lá. O que importa é que mesmo chegando lá, você não ficou lá, você levantou. E eu estive em cada levantada. Hoje, eu quero que você carregue essa certeza. Em todos os momentos futuros em que você sentir que está chegando no seu limite novamente, você não vai estar sozinho. Assim como eu estava lá nos momentos passados, eu vou estar lá nos próximos. Segurando você, sustentando você, colocando no seu caminho exatamente o que você precisa para continuar. Porque eu não iniciei uma obra na sua vida para deixar pela metade. Eu termino o que começo. Escreva nos comentários: Deus estava lá e nunca me abandonou, meu amado filho, minha amada filha. Preciso que você preste muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque o que vou falar pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir nesse período da sua vida. Há algo grande se movendo em favor de você. Há uma virada sendo preparada nos bastidores da sua história, uma virada que você não consegue ver ainda com os olhos físicos, mas que está acontecendo nesse exato momento. E eu vim até você hoje para te dar um aviso, um alerta amoroso. Prepare-se. O que está chegando vai te surpreender. Você já viveu períodos na sua vida em que as coisas pareciam completamente paradas? Em que parecia que nada se movia, que o tempo estava suspenso, que por mais que você se esforçasse, nada saía do lugar. Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo, essa sensação de estagnação, de estar esperando uma resposta que não chega, de estar numa sala de espera sem saber quando seu nome vai ser chamado. Essa sensação é real, e eu sei o quanto ela é frustrante. Mas preciso te contar um segredo sobre os períodos de aparente parada. Eles raramente são o que parecem ser. O que parece estagnação muitas vezes é gestação. O que parece silêncio muitas vezes é preparação. O que parece que nada está acontecendo é exatamente o momento em que mais coisas estão sendo movidas nos bastidores. Assim como uma tempestade que está se formando no oceano, invisível para quem está na praia, mas que está ganhando força e direção antes de chegar, a virada da sua vida está se formando agora mesmo, mesmo que você não consiga ver. E quando ela chegar, vai chegar com força. Vai chegar de um jeito que vai fazer todo mundo ao redor se surpreender. Vai chegar de uma forma que você vai precisar olhar para trás e reconhecer que só poderia ter sido eu.
porque o que está chegando para você não vai ser o resultado de um esforço humano qualquer. Vai ser o resultado da minha intervenção sobrenatural na sua história. Eu preciso ser específico com você, porque eu não gosto de mensagens vagas. A virada que está chegando para a sua vida vai tocar as áreas que mais te preocupam. Aquela área financeira que te tira o sono, onde parece que não tem saída, onde cada mês é uma batalha. A virada está chegando ali. Aquela área dos relacionamentos onde você se sente sozinho ou incompreendido, onde tem uma ferida antiga que parece não cicatrizar. A virada está chegando ali também. Aquela área da saúde, do emocional, do espiritual, onde você sente que está no seco, que a alegria foi embora. A virada está a caminho. Mas tem uma condição importante. Não uma condição de mérito. Não estou dizendo que você precisa merecer, mas uma condição de postura. Você precisa estar aberto para receber. Você precisa parar de se fechar para as possibilidades, porque foi decepcionado antes. Você precisa largar a armadura do ceticismo que você construiu como proteção depois de tantas frustrações. Porque se você está de couraça, bem fechado, bem protegido, a bênção pode até chegar, mas vai ter dificuldade de entrar. Há pessoas que estão a caminho da sua vida. Pessoas que vão ser instrumentos de transformação, que vão abrir portas que você não conseguiria abrir sozinho, que vão te apresentar oportunidades que você nem imagina que existem. Há situações que estão se alinhando de uma forma que só eu poderia orquestrar. Há um encontro marcado entre o que eu prometi para a sua vida e a realidade que você vai viver. E esse encontro está mais próximo do que você imagina. Eu sei que você já esperou muito. Eu sei que a fé está cansada. Eu sei que você já ouviu tanta vez que a bênção está chegando que já não sabe mais se acredita. E eu entendo o cansaço da espera. Mas preciso te dizer, essa vez é diferente, porque você chegou num ponto de maturidade, de formação, de preparo que te coloca na posição certa para receber o que está vindo. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a esperar. Você cresceu, você foi moldado e agora você está pronto. A virada está chegando, não amanhã necessariamente, mas está chegando. E quando chegar, vai ser inegável, vai ser impossível atribuir a qualquer outra coisa que não seja a minha mão na sua vida. E você vai chorar de gratidão. E vai se lembrar desse momento, desse vídeo, dessa mensagem, e vai entender que eu te avisou, que eu te preparou, que eu estava trabalhando enquanto você esperava. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Escreva nos comentários: eu recebo a minha virada em nome de Jesus. Meu querido filho, minha querida filha, tem algo que o inimigo fez na sua vida que eu preciso falar abertamente com você hoje. Há perdas que você sofreu. Há coisas que foram tiradas de você. Seja por circunstâncias, seja por escolhas suas ou de outros, seja por situações que você não teve nenhum controle. Há sonhos que foram quebrados. Há relacionamentos que foram destruídos. Há a autoestima que foi machucada. Há a paz que foi roubada. Há alegrias que sumiram. E talvez você tenha chegado num ponto em que já não acredita mais que é possível recuperar o que foi perdido. Mas hoje eu vim te dizer algo que vai mudar completamente essa perspectiva. O que o inimigo tentou destruir na sua vida, eu vou restaurar. Não de qualquer jeito. Completamente, mais do que era antes. O inimigo é real.
Eu não vou fingir que ele não existe, porque isso seria desonesto com você. Ele existe, ele age, e ele tem um objetivo muito claro: destruir tudo o que eu construí na sua vida. Ele sabe do plano que eu tenho para você. Ele sabe do potencial que está dentro de você. E exatamente por isso, ele trabalhou tão arduamente para te destruir, para te fazer desistir, para fazer você acreditar que o melhor já passou e que o futuro não tem nada de bom reservado. Mas tem uma coisa que o inimigo não calculou. Ele não calculou a minha capacidade de restauração. Ele não calculou que tudo o que ele destruiu nas suas mãos, eu consigo reconstruir, melhorado, fortalecido, mais bonito do que era antes. Ele não calculou que cada ataque que ele fez contra você se tornou uma oportunidade para eu demonstrar a minha glória na sua vida. Ele pensou que estava te destruindo quando na verdade estava me dando mais material para trabalhar. Pensa em Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, riqueza, o apoio da própria esposa. Perdeu de uma forma que parecia total e irreversível. E o inimigo pensou que tinha vencido. Mas o que aconteceu? Eu restaurei tudo. Não da metade, não da forma que era antes. O dobro. Jó recebeu o dobro de tudo o que tinha perdido, porque eu sou um Deus que não só restaura, mas que supera o que foi tirado. A sua história não é diferente. O que foi tirado de você vai ser devolvido. A alegria que foi roubada vai voltar, mais intensa do que você lembra que era. Os relacionamentos que foram destruídos ou vão ser restaurados ou serão substituídos por vínculos mais saudáveis, mais profundos, mais verdadeiros. A paz que sumiu da sua vida vai retornar, e quando voltar, vai ser uma paz que vai assentar no fundo da sua alma, de uma forma que as circunstâncias não vão conseguir mais roubar. E sabe o que mais eu vou restaurar? Eu vou restaurar a sua esperança, porque talvez essa seja a perda mais silenciosa e mais devastadora de todas. Quando a esperança vai embora, tudo vai junto. A motivação vai, a alegria vai, a fé vai, e você fica operando no modo automático, fazendo o que precisa fazer, mas sem acreditar mais que vai chegar a algum lugar, sem acreditar mais que tem um futuro, sem acreditar mais em mim. E eu sei que você está lá ou chegou perto de lá. E eu vim exatamente para isso, restaurar a sua esperança. Cada área da sua vida onde houve destruição está na minha lista. Eu não vou deixar nada de fora. Eu vou passar por cada canto da sua história e vou restaurar. Vou consertar o que quebrou. Vou reconstruir o que caiu. Vou plantar onde o inimigo arrancou. Vou alegrar onde ele trouxe tristeza. Vou fortalecer onde ele enfraqueceu. Isso não é uma promessa vaga. Isso é uma declaração do meu caráter, da minha natureza, do meu compromisso com a sua vida. O inimigo cometeu um erro estratégico gravíssimo quando decidiu atacar você. Porque ele não sabia ou esqueceu que você tem um pai. E esse pai não fica de braços cruzados quando alguém mexe com os seus filhos. Eu estou te defendendo. Eu estou restaurando. E o que o inimigo roubou, ele vai ter que devolver com juros. Prepare o seu coração para receber de volta. Prepare o seu coração para a restauração, porque ela está vindo e vai vir de formas que você não está esperando, de pessoas que vão surgir, de oportunidades que vão aparecer, de situações que vão se resolver do nada, de portas que estavam fechadas há anos que vão se abrir, de cura que vai vir para lugares da sua alma que você já nem sabia que precisavam sarar. Tudo isso é a minha restauração em ação na sua vida. Escreva nos comentários: o que foi roubado de mim será restaurado. Meu amado filho, minha amada filha, tem algo que eu observo em você que precisa mudar urgentemente, e eu preciso ser direto sobre isso porque eu te amo demais para ficar em silêncio. Você tem pedido desculpas por existir.
Não necessariamente com palavras, não de forma consciente, mas nas suas atitudes, nas suas escolhas, no jeito como você se posiciona no mundo. Você aprendeu em algum momento da sua vida a se diminuir, a se desculpar pela sua presença, a encolher para que os outros coubessem melhor, a calar a sua voz para que outras vozes pudessem ser ouvidas. E isso precisa parar agora. Eu não criei você para você pedir desculpas por quem você é. Eu te criei para você ocupar espaço, para você usar a sua voz, para você brilhar com a intensidade que coloquei dentro de você. E quando você se diminui, quando você se cala, quando você se esconde, você está desperdiçando algo precioso que eu coloquei no mundo, especificamente através de você. Pensa em como isso começou. Em algum ponto da sua história, alguém te disse com palavras ou com atitudes que você era demais, que você sentia demais, que você queria demais, que você era intenso demais, que você era sensível demais, que você era complicado demais. E você ouviu isso tantas vezes, de tantas formas diferentes, que começou a acreditar. E aí, você começou o trabalho de encolher, de ajustar, de se conformar ao tamanho que os outros determinaram que era o tamanho certo para você. Mas eu, que te criei, que sei exatamente por que fiz você do jeito que fiz, preciso te dizer, você não era demais, você era perfeito, exatamente do jeito que eu planejei. A intensidade com que você sente as coisas não é um defeito, é um dom. A profundidade com que você pensa não é uma complicação, é uma capacidade. A sensibilidade que você tem para perceber o que os outros sentem não é fraqueza. É uma habilidade extraordinária que poucos possuem. Eu te fiz assim, de propósito. E quando alguém te disse que era demais, o problema não era você. O problema era que eles não conseguiam reconhecer o valor do que estavam vendo. Há uma identidade que o inimigo trabalhou muito para te roubar. Uma identidade de filho amado, de herdeiro, de alguém que foi criado por mim com um propósito específico e com os recursos necessários para cumpri-lo. Quando você não tem essa identidade firme, quando você não sabe de verdade quem você é e cujo você é, você fica vulnerável a qualquer definição que o mundo queira te dar. Você aceita o rótulo que as pessoas colam em você. Você vive segundo as expectativas que os outros têm, não segundo o propósito que eu tenho. Quem você é, de verdade? Você é meu filho, minha filha. Isso não é uma frase bonita para ser dita num vídeo motivacional. É a sua identidade mais fundamental. É o fundamento sobre o qual tudo mais na sua vida precisa ser construído. Você é filho do rei. Você é herdeiro de tudo o que eu tenho. Você tem acesso a recursos que vão muito além do que qualquer ser humano poderia te oferecer. E quando você sabe disso, de verdade, no fundo da sua alma, não tem mais espaço para pedir desculpas por existir. Eu preciso que você pare de comparar a sua jornada com a de outras pessoas. Você olha para o lado e vê outras pessoas avançando mais rápido, conquistando coisas que você ainda está sonhando, e você pensa que tem algo de errado com você, que você é mais lento, menos capaz, menos abençoado. Mas você está comparando a sua jornada com a jornada de outra pessoa. E isso é impossível fazer de forma justa, porque você não está na mesma jornada. Eu escrevo histórias diferentes para cada filho. O tempo de um não é o tempo de outro. O caminho de um não é o caminho de outro. Pare de medir a sua história com a régua da história de alguém. E preciso falar sobre a sua voz. Você tem coisas importantes para dizer. Experiências que outras pessoas precisam ouvir. Perspectivas que o mundo precisa. Mas você se cala. Você engole as palavras porque tem medo de julgamento, de rejeição, de não ser suficientemente inteligente, ou suficientemente articulado, ou suficientemente relevante. E aí, o mundo perde o que você tinha para oferecer.
As pessoas que precisariam ouvir a sua história não ouvem. Os que precisariam da sua perspectiva não recebem. Porque você se calou para não incomodar. Eu estou aqui hoje para te dar permissão. Permissão para ser quem você é completamente. Para ocupar o espaço que eu destinei para você. Para falar com a voz que eu te dei. Para brilhar com a luz que eu coloquei dentro de você. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Você já tem a minha, e a minha é a única que verdadeiramente importa. Escreva nos comentários: eu sou filho de Deus e não preciso pedir desculpa por isso, meu querido filho. Minha querida filha, quero falar sobre o futuro, não de forma vaga, não com clichês vazios, não com promessas genéricas. Quero falar sobre o futuro específico que tenho para você, sobre o plano concreto que desenhei para a sua vida e sobre por que você pode confiar que esse plano é bom, mesmo quando as circunstâncias presentes parecem dizer o contrário. Eu tenho um plano para você. Isso não é uma frase bonita, é uma realidade. Antes de você nascer, antes de qualquer coisa que você fez ou deixou de fazer, eu já havia desenhado um plano para a sua existência. Um plano que leva em conta quem você é, o que você viveu, o que você aprendeu, o que você ainda tem para aprender e onde eu quero que você chegue. Um plano que é maior do que qualquer coisa que você poderia planejar para si mesmo. Mais bonito do que qualquer sonho que você jamais sonhou, mais completo do que qualquer projeto que você já elaborou para a própria vida. E esse plano é bom, fundamentalmente, irrevogavelmente bom. Eu não planejo o mal para os meus filhos. Eu não acordo de manhã pensando em como tornar a sua vida mais difícil. Cada coisa que permito que entre na sua vida, mesmo as coisas difíceis, tem uma finalidade boa no horizonte. Mesmo quando você não consegue ver a bondade por trás de uma situação, ela está lá. Porque eu sou incapaz de agir fora do amor que tenho por você. Mas eu preciso te falar sobre algo importante. O meu plano para você não é passivo. Ele requer a sua participação. Ele requer que você dê passos mesmo quando não vê o caminho completo. Ele requer que você tome decisões com base na fé, não na lógica limitada do que você pode enxergar agora. Ele requer que você siga quando eu chamo, mesmo que o destino não esteja claramente mapeado na sua frente, porque eu raramente revelo o plano inteiro de uma vez. Eu revelo passo a passo. Porque se você visse o destino final agora, não saberia como chegar lá. E a jornada em si é parte do que te forma para quando chegar. O plano que tenho para a sua vida inclui paz. Uma paz que vai além das circunstâncias, que não depende de tudo estar perfeito do lado de fora para existir do lado de dentro. Uma paz que assenta no fundo da sua alma, mesmo quando a tempestade está lá fora. Você já experimentou essa paz? Talvez em momentos fugazes, mas meu plano é que ela seja uma constante na sua vida, não uma exceção. É que você aprenda a viver de dentro para fora, ancorado em mim, em vez de viver de fora para dentro, sendo balançado por cada circunstância. O plano inclui prosperidade. E quando digo prosperidade, não estou falando só de dinheiro, embora a provisão financeira seja parte disso. Estou falando de uma prosperidade integral, na saúde, nos relacionamentos, na mente, no espírito, na carreira, na família. Uma abundância que transborda para além de você e alcança as pessoas ao seu redor. Porque o plano que tenho para você não é apenas para te beneficiar. É para que, através de você, outras vidas sejam transformadas. O plano inclui propósito. E o propósito é a coisa que dá sabor à vida. Quando você encontra o seu propósito, quando você descobre aquilo para o que foi feito, algo acende dentro de você que nenhuma circunstância consegue apagar completamente. Você talvez esteja ainda procurando esse propósito, ou talvez já tenha uma ideia, mas ainda não teve coragem de abraçar completamente. Mas eu te digo,
Você foi feito para algo específico. E esse algo está conectado com tudo o que você viveu, com todos os seus talentos, com todas as suas experiências, com tudo o que você é. Há momentos em que o plano vai parecer que quebrou. Vai parecer que a direção está errada, que as portas certas estão fechadas, que o que você esperava não vai acontecer. E nesses momentos, eu preciso que você se lembre de algo fundamental. Eu vejo o que você não consegue ver. Eu sei o que está na próxima curva do caminho. Eu sei por que aquela porta fechou, porque a próxima que vai abrir vai ser muito melhor. Eu sei por que aquele caminho não deu certo, porque o caminho certo está logo adiante. A minha visão é infinitamente maior do que a sua. E meu amor por você é a garantia de que eu uso essa visão em seu benefício sempre. Confie no meu plano, não às cegas, não com uma confiança que ignora suas dúvidas e suas dores, mas uma confiança que carrega tudo isso e ainda assim decide continuar caminhando comigo. Uma confiança que diz, eu não entendo tudo, mas confio em quem entende. Eu não vejo o caminho completo, mas confio em quem me guia. Eu não sei como vai dar certo, mas confio em quem tem o poder de fazer dar certo. Essa é a confiança que move montanhas. Essa é a confiança que abre portas. Essa é a confiança que ativa o meu plano na sua vida. O seu futuro é brilhante, meu filho, minha filha, não porque você vai ter uma vida perfeita, sem desafios, sem momentos difíceis, mas porque você não vai enfrentá-los sozinho, porque eu estarei lá em cada um deles, porque o final da história que estou escrevendo para você é lindo e porque cada passo do caminho, mesmo os mais difíceis, está sendo usado para te aproximar desse final glorioso. Escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus para a minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você faça algo por mim nesse momento. Antes de continuar lendo, antes de continuar assistindo, eu preciso que você respire fundo, coloque a mão no peito, sente o seu coração batendo. Esse coração que pulsa dentro de você foi eu que fiz. Cada batida é uma prova da minha presença na sua vida. Cada respiração que você dá é um presente que eu te dou. E se você chegou até aqui, até esse momento específico dessa mensagem, não foi por acidente. Foi porque o que eu vou te dizer agora é a razão principal pela qual eu te trouxe até esse vídeo. Então, abre o seu coração. Abre de verdade. Porque o que está prestes a entrar vai mudar algo dentro de você para sempre. Esta é a sua hora, não a hora de alguém que você admira. Não a hora daquele vizinho que parece que tudo dá certo. Não a hora daquela pessoa que você acompanha nas redes sociais e que parece ter uma vida perfeita. A sua hora. Especificamente a sua. Com o seu nome, com a sua história, com tudo o que você viveu, com tudo o que você ainda vai viver. Esta é a sua hora de entrar na dimensão da vida que eu planejei para você desde antes de você dar o seu primeiro respirar nesse mundo. E eu preciso que você entenda o peso do que estou dizendo. Porque quando eu digo, esta é a sua hora, não estou usando uma expressão poética. Não é um clichê motivacional. É uma declaração profética sobre o seu momento. Há um tempo para cada coisa debaixo do sol. E o tempo que está se abrindo para a sua vida agora é um tempo de colheita, de manifestação, de realização de tudo aquilo que ficou em estado de semente dentro de você por tanto tempo. A semente que você plantou com as suas orações, com as suas lágrimas, com as suas lutas, com a sua fé mesmo quando era pequenininha, essa semente está brotando. E o que está vindo para a sua vida vai ser uma surpresa até para você, mas preciso ser honesto contigo sobre algo que muita gente não gosta de ouvir. A sua hora vai exigir coragem. Vai exigir que você faça coisas que nunca fez antes. Vai exigir que você tome decisões que assustam. Vai exigir que você dê passos em direção ao que eu estou apontando mesmo quando o caminho não está completamente visível.
A sua hora não vai parecer um dia perfeito em que tudo se encaixa e você acorda sabendo exatamente o que fazer. Vai parecer um chamado que vem de dentro, suave mas persistente, te dizendo que é hora de mover, é hora de agir, é hora de sair da zona de espera passiva e entrar na zona de movimento ativo. Pensa em todos os momentos da Bíblia em que eu anunciei a hora de alguém. Abraão, quando o chamei para sair da sua terra, da sua família, dos seus costumes, em direção a uma terra que eu ainda iba lhe mostrar. Ele não sabia o destino, não tinha um mapa, não tinha uma garantia humana, tinha apenas a minha voz. E ele foi. E porque ele foi, a minha promessa se manifestou na sua vida de uma forma que se tornou referência para gerações. Moisés, quando o chamei na sarça ardente para libertar o povo. Ele tinha todos os motivos para dizer não. Tinha um histórico de erro, tinha insegurança com as palavras, tinha medo do faraó. Mas a minha hora para ele chegou e eu não aceitei um não como resposta. Não porque sou autoritário, mas porque eu sabia o que estava dentro dele e sabia que era maior do que os seus medos. Davi, que foi ungido rei enquanto ainda cuidava de ovelhas. A sua hora chegou no meio do campo, sem pompa, sem cerimônia, sem que ninguém ao redor entendesse por que aquele menino, e não qualquer um dos seus irmãos que pareciam mais imponentes, mais preparados, mais prontos. Mas eu olho para o coração, não para a aparência. E o coração de Davi era o coração certo para a hora certa. E o seu coração, meu filho, minha filha, também é o coração certo para essa hora. Não porque você é perfeito, não porque você não tem falhas ou inseguranças ou histórico de erros, mas porque eu escolhi você. E a minha escolha não se baseia nas suas qualidades humanas. Ela se baseia no propósito que eu vi em você antes mesmo de você existir. Você foi escolhido para essa hora. Eu preciso te falar agora sobre as coisas específicas que esta hora representa para a sua vida. Preciso ser concreto, porque a sua fé precisa ter algo para se agarrar, e palavras vagas não alimentam a fé de ninguém. Esta é a sua hora de sair da sobrevivência e entrar no propósito. Por quanto tempo você tem vivido apenas para dar conta do dia? Acorda, enfrenta os problemas do dia, vai dormir, acorda de novo. Numa roda que nunca para, numa corrida que parece não ter chegada. O modo sobrevivência é exaustivo porque ele não tem horizonte. Você não está indo para lugar nenhum, está apenas tentando não afundar. Mas o modo propósito é diferente. No modo propósito, você acorda sabendo o porquê do seu dia. Você toma decisões alinhadas com o destino que eu tracei para você. Você planta sementes que vão dar frutos. Você investe em coisas que têm valor eterno, não só coisas que resolvem o imediato. E essa transição, do modo sobrevivência para o modo propósito, começa com uma decisão. Uma decisão que você pode tomar agora mesmo, nesse momento, sem esperar a situação mudar, sem esperar se sentir diferente. A decisão de dizer, a partir de hoje, eu escolho viver pelo propósito que Deus colocou em mim e não pelas circunstâncias que tentam me definir. Esta é a sua hora de receber cura completa. E quando digo cura, não estou falando apenas do físico, embora eu tenha poder para curar o seu corpo. Estou falando de uma cura profunda, que vai às raízes. Cura das memórias que voltam sem ser chamadas e que ainda têm o poder de te machucar quando aparecem. Cura dos padrões que se repetem na sua vida e que você não sabe bem por que continuam se repetindo, mas que estão ligados a feridas que ainda não foram completamente tratadas. Cura das vozes internas que te sabotam, que te diminuem, que te dizem que você não é suficiente, que te lembram dos seus erros sem parar.
Essas vozes não são minhas, e esta é a hora de silenciá-las de uma vez por todas, não pela sua força de vontade, mas pela autoridade que tens como meu filho, minha filha, cura de relacionamentos que estão precisando de restauração. Sabe aquela relação que ficou quebrada? Aquela pessoa com quem a conversa não flui mais, onde tem mágoa de ambos os lados, onde o que poderia ser uma bênção virou um peso. Esta é a hora da restauração. Não estou dizendo que todos os relacionamentos vão ser restaurados da forma que você quer. Alguns precisam encerrar mesmo, mas os que precisam ser restaurados, aqueles que eu coloquei em sua vida por um propósito, esta é a hora de dar o passo em direção à cura. Com humildade, com abertura, com a disposição de perdoar mesmo quando não foi você quem errou primeiro. Esta é a sua hora de prosperar de uma forma que vai além do que você imaginou. E eu preciso falar sobre prosperidade de forma completa, não só financeira. Sim, a provisão financeira faz parte do meu plano para você. Eu não criei você para viver na escassez, para viver contando cada centavo com angústia, para viver com o medo constante de que o dinheiro não vai ser suficiente. Isso não glorifica a mim. A minha vontade é que você prospere, que tenha o suficiente para as suas necessidades e para abençoar outros. Mas a prosperidade que eu estou trazendo para você vai muito além das finanças. É prosperidade de alma, de relacionamentos, de saúde, de paz interior, de alegria, que não depende de circunstâncias, de um propósito que te levanta de manhã com motivação genuína. Há recursos que estão prestes a ser liberados para a sua vida, recursos financeiros que estão em trânsito, oportunidades que estão sendo preparadas nos bastidores, pessoas com as habilidades certas e os contatos certos que estão prestes a entrar na sua história. Caminhos que estavam fechados, que vão se abrir de repente, de uma forma que vai te surpreender. Ideias que vão vir, que vão resolver problemas que você achava que não tinham solução. Tudo isso faz parte da hora que está chegando para você. Esta é a sua hora de exercer autoridade sobre as situações que estão tentando te dominar. Você tem vivido sob a tirania das suas circunstâncias por tempo demais. Tem deixado as situações te ditarem como você vai se sentir, o que vai fazer, como vai reagir. Mas chegou a hora de virar esse jogo. Você tem autoridade. Você tem o nome mais poderoso do universo disponível para você. E este nome tem poder sobre toda doença, sobre toda falta, sobre todo temor, sobre todo obstáculo. Use essa autoridade. Levanta e fala para aquela situação que está te aprisionando, que ela não tem mais poder sobre você. Fala para aquele medo que ela está derrotado. Fala para aquela dívida que ela vai ser quitada. Fala para aquela doença que ela tem que ir. Não na força da sua emoção, mas na firmeza da sua fé no meu nome. Esta é a sua hora de impactar vidas. Porque o plano que tenho para você nunca foi apenas sobre você. Sempre foi sobre o que eu podia fazer através de você. Cada dom que coloquei em você, cada talento, cada habilidade, cada experiência que você acumulou, cada dor que te ensinou algo, foi colocado ali para que você pudesse ser um instrumento nas minhas mãos para transformar as vidas das pessoas ao seu redor. Há pessoas esperando por você, pessoas que só você pode alcançar da forma que precisa ser alcançada, porque você passou pelo que passou. Pessoas que vão ser salvas, libertadas, restauradas, encorajadas por causa da sua história, pelo que você vai compartilhar, pelo que você vai fazer. Esta é a sua hora de sair da zona da timidez e do isolamento e de ocupar o espaço que eu preparei para você no mundo. Mas acima de tudo, acima de cada bênção, de cada restauração, de cada prosperidade, acima de tudo o que já mencionei, esta é a sua hora de me conhecer de uma forma que vai transformar a sua existência inteira. Não de me conhecer sobre, não de saber informações a meu respeito,
de me conhecer, de se encontrar comigo num nível de intimidade que muda quem você é por dentro. Porque quando você me conhece de verdade, quando você passa tempo na minha presença, quando você abre o seu coração para mim, não só na hora do desespero, mas no dia a dia, no ordinário, no simples, algo acontece em você que nenhuma circunstância consegue desfazer. Uma paz que vai além de qualquer entendimento humano. Uma alegria que não depende de tudo estar perfeito. Uma certeza que não precisa de evidência para existir. Uma força que opera mesmo quando você está no seu ponto mais fraco. Isso é o que eu quero para você acima de tudo. Uma relação viva, real, diária, profunda comigo. Não uma religião, um relacionamento. E esta é a sua hora de mergulhar nesse relacionamento de uma forma mais intensa do que você jamais mergulhou antes. Esta é a sua hora. Meu filho, minha filha, não desperdice. Não deixe o medo segurar você no lugar. Não deixe as vozes do passado convencer você de que não é suficiente para essa hora. Não deixe as circunstâncias presentes ofuscar a realidade do que eu estou fazendo agora mesmo na sua vida. Levanta, recebe, age, crê. Esta é a sua hora. E eu estou aqui, ao seu lado, na sua frente, cobrindo as suas costas, em cima e embaixo, em cada direção, garantindo que nada que eu prometi vai cair por terra. A virada já começou. Você só precisa reconhecê-la e caminhar em direção a ela com tudo o que você tem. Eu vou cuidar do resto. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro, é um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: esta é a minha hora e eu não vou perder. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem. Mas antes de encerrar, preciso ficar aqui com você por mais alguns momentos, porque não quero que você simplesmente feche esse vídeo e continue o seu dia como se nada tivesse acontecido. Quero que você sinta o peso do que foi dito aqui. Quero que você deixe cada palavra se assentar no fundo da sua alma antes de seguir em frente. Porque essa mensagem não foi feita para ser consumida e descartada como mais um conteúdo da internet. Ela foi feita para transformar. E a transformação começa agora, nesse momento, na decisão que você vai tomar sobre o que fazer com tudo o que ouviu. Olha para o que aconteceu nessa mensagem. Você descobriu que não chegou até aqui por acaso, que foi eu que te trouxe. Você descobriu que eu te conheço pelo nome, que cada detalhe da sua existência é conhecido e amado por mim com uma profundidade que nenhum ser humano seria capaz de alcançar. Você descobriu que o peso que você tem carregado em silêncio foi visto por mim, que eu sempre soube o que estava acontecendo no seu interior, mesmo quando você não conseguia colocar em palavras. Você descobriu que o que pareceu castigo foi, na verdade, preparo, que cada dificuldade tinha uma finalidade maior, que você não foi destruído, mas lapidado. Você descobriu que eu estava lá em cada momento em que você quase desistiu, segurando você de formas que você não percebia, mas que eram reais. Você descobriu que há uma virada sendo preparada especificamente para a sua vida. Que o que o inimigo tentou destruir, eu vou restaurar completamente. Que você não precisa mais pedir desculpas por quem você é. Que eu tenho um plano para você e ele é bom. E que esta é a sua hora. Cada uma dessas verdades foi plantada no seu coração hoje. E sementes que são plantadas no coração de um filho meu não morrem facilmente. Elas germinam, elas crescem.
elas produzem fruto em tempo certo. E o tempo certo para essa semente começar a crescer na sua vida é agora. Mas preciso te dizer algo com muita honestidade e muito amor. O que você fizer com essa mensagem nas próximas horas e nos próximos dias vai determinar muito do que vai acontecer na sua vida a partir de agora. O inimigo sabe que você recebeu algo poderoso aqui, e ele vai trabalhar para roubar essa semente. Vai mandar circunstâncias difíceis para te fazer duvidar do que você ouviu. Vai colocar na sua cabeça pensamentos como: isso foi bonito, mas não é para mim. Ou: eu ouvi, mas a minha situação é diferente, é mais difícil, isso não vai funcionar para mim. Vai tentar usar o cotidiano, o cansaço, os problemas do dia a dia para enterrar o que foi plantado antes que tenha tempo de enraizar. Por isso eu te peço, cuida dessa semente, cuida do que foi plantado aqui. Como? Passando mais tempo em oração, falando comigo todos os dias, não só quando a situação aperta, lendo a minha palavra, buscando uma comunidade de fé que te fortaleça, tomando decisões alinhadas com o que você acredita que sou capaz de fazer na sua vida. Cada pequena escolha que você fizer em direção à fé e não ao medo vai regar essa semente, e ela vai crescer, e vai produzir uma colheita que vai te surpreender. Meu filho, minha filha, eu quero que você saiba que esse não foi um encontro de uma vez. Essa foi uma confirmação de algo que está sendo construído na sua vida há muito mais tempo do que você percebe. Eu venho trabalhando na sua história desde o primeiro dia. Cada capítulo que você viveu, cada personagem que entrou e saiu, cada situação que te moldou, foi parte de um processo que eu conduzi com cuidado, com amor, com uma precisão que sua mente humana ainda não consegue ver completamente, mas que um dia você vai ver e vai ficar sem fôlego de admiração. E o capítulo que está por vir na sua história é o mais bonito até agora. Porque tudo o que veio antes estava te preparando para esse momento. Estava te preparando para receber com maturidade o que eu vai liberar na sua vida agora. Você não teria conseguido carregar antes o que está chegando agora. Você precisava do processo, você precisava da formação. E agora você está aqui do outro lado de tudo o que viveu, mais forte, mais sábio, mais maduro, mais pronto do que você mesmo acredita. Eu olho para você agora e eu vejo alguém que sobreviveu ao que deveria ter te destruído, alguém que ficou de pé quando deveria ter caído, alguém que ainda crê, mesmo que com uma fé pequena e cansada, numa época em que desistir seria a resposta mais razoável. Alguém que ainda busca, que ainda espera, que ainda acredita que o melhor está por vir. E eu te digo, esse alguém está certo. O melhor está por vir e não está longe. Há uma paz que eu quero que você carregue daqui para frente. Uma paz que não vai ser abalada pela sua conta bancária, pelos seus relacionamentos, pela sua saúde, pelas notícias do mundo, pelo que as pessoas dizem ou deixam de dizer sobre você. Uma paz que vai estar lá na segunda-feira de manhã, quando a semana começa pesada. Que vai estar lá na hora da crise, quando a situação aperta e tudo parece sem solução. Que vai estar lá nos momentos de solidão, quando o silêncio fica barulhento demais. Essa paz não é um sentimento, é uma presença, é a minha presença, e ela é sua, agora, hoje, sem precisar merecer, sem precisar ser perfeito, sem precisar ter chegado num nível espiritual específico. Ela é sua porque eu te dei. E o que eu dou, ninguém tira. Antes de você ir, eu tenho um pedido. Não guarda essa mensagem só para você. Pensa em alguém agora. Alguém que você sabe que está numa luta silenciosa. Alguém que está com o coração partido, que está enfrentando uma situação financeira difícil, que está cansado de lutar e quase no limite de desistir. Pensa nessa pessoa. Você a está vendo na sua mente agora. Essa pessoa precisa ouvir o que você ouviu hoje. Precisa saber que Deus não a esqueceu. Precisa receber essa palavra que eu preparei.
E você tem o poder de fazer isso chegar a ela agora mesmo, em segundos. Pega o celular, abre o WhatsApp, abre o grupo de família, aquele grupo de amigos, aquela conversa individual com aquela pessoa que você sabe que precisa e manda esse vídeo, sem hesitar. Porque você pode estar sendo o instrumento que eu usei para alcançar alguém que estava prestes a desistir. E se isso acontecer, você vai ter feito algo de valor eterno hoje. Compartilha esse vídeo agora nos seus grupos de família do WhatsApp. Manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar. Uma mensagem pode mudar uma vida. Talvez a sua mão, ao compartilhar, seja a minha mão alcançando alguém que eu amo profundamente. E se esse vídeo tocou o seu coração, se você recebeu algo aqui que vai ficar com você, deixa o seu like. Não é apenas um botão, é um ato de gratidão. É você dizendo que recebeu algo real, algo verdadeiro, algo que fez diferença. E se inscreva no canal agora, ativa o sininho de notificações, porque tem muito mais que eu tenho para falar com você. Tem muito mais mensagens sendo preparadas, muito mais palavras que precisam chegar ao seu coração. O próximo vídeo que vai aparecer na sua tela tem uma mensagem que foi preparada especialmente para o seu próximo passo nessa jornada. Não perde. Eu te amo, com um amor que não tem condições, que não tem limites, que não tem prazo de validade, que não diminui quando você erra e não aumenta quando você acerta, porque sempre foi total, completo, perfeito desde o primeiro momento. Um amor que atravessa o tempo e o espaço e chega até você aqui, nesse momento, nesse vídeo, nessa tela. Porque eu sou o Deus que não tem barreiras para alcançar os seus filhos. E você é meu filho, minha filha, agora e para sempre.